Gary 11, cara, fundo imobiliário de logística que trocou a administração, fez uma emissão de cota gigantesca, todo mundo colocando expectativa lá em cima, o melhor fundo da Bolsa de 2024, fiz vídeo aqui analisando, trocou de ticker, muita gente colocou expectativa lá em cima, chegou o relatório de 2023 de fevereiro, muita gente leu e já tem gente achando que o fundo ficou ruim. A vida do investidor é sempre assim, né? Uma hora você não quer investir porque você está com medo. Você começa a estudar, começa a aprender um pouquinho mais, começa a comprar suas cotinhas de fundo imobiliário. Daqui a pouco você está querendo vender sua casa, vender o carro, colocar tudo em cripto, vamos ganhar dinheiro e tudo mais, o mercado cai, você se arrepende, perde dinheiro e depois você volta aqui no YouTube para você aprender um pouco mais, colocar a bundinha na parede, começar a fazer as coisas do jeito certo para você não colocar a sua expectativa lá em cima. Só que nesse vídeo aqui, eu vou ler com você o relatório do Gary 11, só que eu quero que você fique tranquilo, cara. Não fique pensando que ler o relatório de um fundo é algo chato, porque é a forma que você entende se o fundo é bom, se o fundo é ruim, você consegue entender o comentário do gestor, para onde que o fundo está indo. E eu deixei aqui tudo bem detalhado para você não precisar se preocupar em ler o relatório inteiro. Eu trouxe só as informações interessantes e eu te garanto que se você ficar comigo aqui até o final do vídeo, primeiro que você vai aprender muito sobre fundos imobiliários. Segundo, você vai aprender a coletar as informações corretas dentro de um relatório gerencial, que é o mais importante na hora de você investir em um fundo imobiliário. Terceiro, se você ficar comigo aqui até o final, eu vou dar minha opinião sobre o Gary 11 e no final eu também vou te mostrar os 3 fundos imobiliários que mais subiram na minha carteira de fundos imobiliários. Então, cara, esse vídeo aqui tá bem completo, tá? Fica tranquilo. Coloca o celular aí em um lugar onde você pode assistir tranquilo, senta, pega um café, fica tranquilo pra gente entender um pouco mais sobre fundos imobiliários e você não acabar perdendo dinheiro. Porque você acredita que tem gente, talvez você que tá assistindo aqui não, mas tem muita gente que mesmo no mercado de alta tá perdendo dinheiro com fundos imobiliários, cara. É inacreditável. Se você me segue aqui, se você é aluno do Renda com Dividendos, se você não tá ganhando dinheiro com fundos imobiliários, tem alguma coisa errada. Porque a gente tá num ciclo de alta, ações subindo, fundos imobiliários subindo, cripto nem se fala, até renda fixa que tá caindo tem como você ganhar dinheiro, mas você tá perdendo dinheiro. Então, fica comigo aqui até o final para você entender um pouco mais sobre fundos imobiliários e a gente entender um pouquinho mais também sobre o Gary 11. Sem enrolação, vamos entender aqui como anda esse fundo imobiliário. O Gary 11 é o antigo Galg 11, eu fiz vídeo aqui no canal, mostrei relatório, a expectativa do fundo e tudo mais. O Gary 11 chamou muita atenção de muita gente por ser o primeiro fundo imobiliário de logística da Bolsa a ser um fundo base 10. O que significa isso? Que uma cota custa ali na casa dos R$10. Então, a maioria dos fundos que você vai comprar aí, fundos de tijolo, são aí na casa dos R$100, 110, 115, tem fundo até de R$150. O Galg 11 é um fundo novo e ele entrou no mercado aí com as cotas na casa dos R$10. Então hoje, enquanto eu tô gravando esse vídeo, o fundo saiu de Galg 11 para Gary 11. Eu mostrei para vocês aqui essa transição e é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Mas hoje uma cota aí do Gary 11 gira em torno aí de R$9,06. Pagou um yield de 11,04 nos últimos 12 meses. Subiu mais de 8% aí no último ano. Como a gente pode ver aqui no Status Invest, o valor patrimonial por cota é de R$ 9,24, está com P sobre VP de 0,98 e tem mais de 150 mil cotistas. Para você que não conhece o Gary 11, é um fundo de logística que agora está entrando no segmento de renda urbana. O que é renda urbana, Lucas? É tudo que não é shopping ou galpão logístico. É farmácia, mercadinho, loja de rua, enfim. Tem muitas coisas que podem entrar no segmento de renda urbana, escola, faculdade, tudo mais. Então é uma diversificação muito mais ampla. O fundo sai de um segmento somente de logística para começar a atuar agora em também renda urbana e a gente vai entender um pouquinho mais sobre o fundo aqui lendo o relatório. Então, olhando o relatório aqui do fundo, a gente pode ver que o Galg 11, né, agora Gary 11, ele realizou a emissão, uma das maiores emissões de cotas do fundo imobiliário em 2023, levantando aí mais de 625 milhões de reais. Então, cara, foi muito dinheiro que entrou no caixa do fundo e com esse montante captado, o fundo mais que dobrou seu patrimônio líquido, chegando aí a 1,2 bilhão de reais. Aqui embaixo também tem aqui um pouquinho falando sobre a transição do fundo, que antes a administração era por conta da BRL Trust e agora vai passar pro Banco da Ecoval agora em fevereiro, mais provavelmente aí na primeira quinzena de março. Então o que esse fundo fez? Ele emitiu cotas, ele pegou muito dinheiro,
trocou o time de administração e agora, em março, ele vai começar a implementar o que ele está colocando como projeto, que é começar a entrar em outros segmentos, vender imóveis que já estavam no seu portfólio, começar a adquirir imóveis para começar a aumentar o portfólio, tanto de imóveis quanto de inquilinos. Aqui um pouquinho da linha do tempo do fundo, caso você ainda não conheça. Então, no segundo semestre de 2023, eles colocaram ali, né, a quinta emissão de cotas no mercado. Por que um fundo imobiliário ele emite cotas? Porque obrigatoriamente o fundo precisa distribuir 95% dos seus rendimentos aos cotistas. Então a gente que é cotista, a gente recebe aluguel do fundo todos os meses. Por isso que o fundo não consegue crescer, porque ele distribui os aluguéis em formas de aluguel aos seus cotistas. E aí o fundo precisa emitir novas cotas ao mercado para ele captar dinheiro, que foi o que aconteceu com o Galg 11. Ele quer crescer, quer expandir, quer comprar novos imóveis, quer adquirir novos inquilinos. Ele precisa emitir novas cotas, captar dinheiro do mercado para daí ele começar esse projeto. Então, no segundo semestre de 2023, ele fez isso. Em janeiro, teve a conclusão das emissões das cotas. Em 8 de fevereiro, o ticker passou de Galg 11 para Gari 11. E agora, em fevereiro, ele vendeu um dos galpões que ele tinha ali com o inquilino BRF, lá em Salvador. E aqui o gestor fala, claro que a conclusão da venda do imóvel foi feita por 280 milhões, que vai colocar um lucro líquido no caixa do fundo de 51 milhões de reais. Em 29 de fevereiro, fez a transferência da administração da BRL Trust para o banco da Ecoval. E agora, em março, que entrou esse novo time de gestão, o fundo começa a colocar em prática o planejamento de comprar novos imóveis. Aqui embaixo a gente consegue entender um pouquinho mais sobre o fundo. O valor patrimonial dele por cota está aproximadamente aí R$ 9,30. A gente viu aqui no Status Invest que hoje uma cota está custando R$ 9,06. Então, se você comprasse hoje uma cota do Gari 11, você estaria comprando abaixo do valor patrimonial, com preço sobre o valor patrimonial aproximado de 0,97 ou 0,98. Pagou um yield interessante esse fundo, em 11% nos últimos 12 meses. Para um fundo de tijolo, é um yield muito bacana. E o que me chama a atenção aqui nesse fundo, que foi o que eu já deixei claro no outro vídeo. O out do fundo é de aproximadamente 9 anos. O que significa isso aqui? Que é o período de duração dos contratos do fundo. Então pensa, o fundo ele vai lá, compra imóveis, compra galpões logísticos e ele aluga para alguns inquilinos. E ele tem uma duração de contrato de aproximadamente 8 a 9 anos. Então isso aí traz uma receita muito previsível para o fundo. Isso aí é muito bom, coloca dinheiro no nosso bolso. E a taxa de vacância do fundo, ele tem poucos imóveis, tá? Tem aqui 5 imóveis, tá vendendo um, mas ele tem 0% de vacância física e financeira. Ou seja, todos os imóveis estão ocupados, já que a gente ganha dinheiro quando o fundo aluga os imóveis. A gente quer o quê? A gente quer um contrato muito longo, um contrato atípico também para amarrar mais o inquilino, e a gente quer ali 0% de vacância, todos os imóveis ocupados. O fundo cresceu bastante nos últimos meses, saiu aí de uma base de cotistas, se eu não me engano, de 20 a 50 mil para mais de 150 mil cotistas, já passou a marca aí de 160 mil cotistas e tem uma liquidez diária média de mais de 3 milhões. Então a gente olhando isso aqui, a gente já consegue entender o quê? O fundo tá passando por uma transição, tá? Você que já tá preocupado, tá lendo o relatório, tá pensando, caramba, Lucas, o fundo já virou o ano, já trocou a gestão, ainda não começou a fazer nada. Fique calmo, porque isso aqui é algo de médio e longo prazo. Eu quero conversar com você que já ficou preocupado quando olhou o relatório do fundo, pensando que o fundo estava parado um tempo. Gente, a gente está trabalhando aqui com o mercado imobiliário, então o fundo fez a emissão, pegou o dinheiro, vocês vão ver aqui no relatório que ele aplicou o dinheiro, recebeu a receita, ele está negociando e ele está caminhando para a direção que ele havia previsto. Então, se você leu o relatório aí e viu algumas informações que você começou a ficar com medo, fique calmo, porque as coisas acontecem devagar, gradativamente. Aqui é uma informação interessante também em relação à alavancagem do fundo e também a venda e o reajuste do aluguel. Ah, e lembrando, tá? Se você está gostando de aprender a ler um relatório, se você gosta de fundos imobiliários, ações, investimento exterior, cripto, e você quer aprender de verdade como fazer os seus investimentos, montar uma carteira de investimentos, fica ligado na próxima turma do Renda com Dividendos, que é meu treinamento completo de investimentos aqui do canal, que dia 8 de abril eu vou abrir a próxima turma. Então não perde essa oportunidade para você aprender a investir do jeito certo, entender que fundos imobiliários, ações, investimentos no exterior não é um bicho de 7 cabeças. Você só precisa aprender do jeito certo e eu vou abrir a próxima turma por tempo limitado, dia 8 de abril. Fica de olho aí para você não perder essa oportunidade. Aqui no relatório a gente pode ver que no imóvel BRF de Vitória de Santo Antão, o Visa, foi aplicado um reajuste anual de inflação, aumentando a receita de alocação de aproximadamente
4,7. Então nesse imóvel aqui do fundo, um dos 5 imóveis que o fundo tem, o aluguel foi reajustado para cima. Isso aí é muito bom. Já no BRF Salvador, o fundo Gari 11 assinou um compromisso de compra e venda no valor de 280 milhões de reais em uma operação com previsão para conclusão no final de fevereiro e que trará um lucro de aproximadamente 50 milhões para o fundo. E olha que legal isso aqui é muito importante, presta atenção. Ainda a operação impacta positivamente a alavancagem do fundo, uma vez que envolve o pagamento da totalidade da dívida do imóvel, atualmente em 110 milhões. Olha que legal. Então o fundo está falando aqui pra gente que teve um imóvel que o aluguel foi reajustado em 4,7, então isso daí aumenta a receita do fundo, da mesma forma que o seu imóvel aí passa por reajuste anual, esse imóvel passou, o fundo ganha mais. Em um outro imóvel ele vendeu e ele pegou esse dinheiro para quitar uma dívida que ele tinha. Então quando a gente fala em alavancagem do fundo, funciona dessa maneira, de uma forma simples de você entender. Se você hoje quisesse construir uma casa de aluguel para você ganhar dinheiro no futuro, você teria que fazer um empréstimo para você construir aquela casa e depois de um tempo você começaria a ter lucro. Então você fez o quê? Você se alavancou, pegou um empréstimo, tomou uma dívida, construiu aquela casa, depois de um tempo a casa começa a te pagar o aluguel. O fundo faz a mesma coisa, então ele tem uma alavancagem. E quanto maior a alavancagem, maior a dívida que o fundo tem, menor é o dinheiro que esse fundo tem de receita, menor também é o aluguel. Então a gente tem que ficar de olho na alavancagem do fundo, primeiro porque é arriscado um fundo com muita alavancagem, segundo que o aluguel também é menor. E aqui a gente pode ver que antes dele fazer aquela emissão de cotas, o fundo tinha uma alavancagem de 41%. Eu já expliquei isso aqui em detalhes no último vídeo, tá? Vou até deixar aqui para vocês no card depois, onde eu expliquei que a forma como a gestão amarrou essa alavancagem junto com os contratos dos inquilinos também foi uma ideia genial, mas ainda assim tinha uma alavancagem alta. A gente pode ver aqui que antes da emissão das cotas, a alavancagem estava em 41%, depois da emissão das cotas, caiu para 24%. Agora, com a emissão das cotas, dinheiro em caixa e a venda desse imóvel, a alavancagem caiu para 18%, uma redução de 44%. Então isso aí é muito bom para o fundo, tá? E aqui ele também fala, ó, o lucro na venda do BRF Salvador tem aproximadamente aí 0,41 centavos por cota, equivalente a 5 meses de dividendos. Então isso aí pode entrar nos aluguéis pagos pelo fundo. A gente precisa entender melhor como que ele vai diluir isso aí, se ele vai pagar tudo de uma vez ou vai pagar a cada pagamento. Aqui embaixo também a gente tem um pouquinho da demonstração dos resultados do fundo. Então a gente pode ver aqui, ó, que o que o fundo recebe de aluguel dos seus inquilinos fica aí em 7,1 milhões por mês, tanto em novembro quanto em dezembro. Em janeiro subiu um pouquinho porque teve aquele reajuste, porém o fundo fez aquela emissão de cotas, pegou dinheiro na mão, mas ele ainda não comprou os imóveis, ele ainda não começou a fazer aquela distribuição, comprar imóveis, buscar inquilino, porque acabou de mudar da gestão da BRL Trust para o banco da Ecoval. Eles ainda estão fazendo isso, então eles pegaram o dinheiro e colocaram em renda fixa aqui, ó, rendimento imobiliário, CRIs e renda fixa. E aí o fundo teve um resultado aqui um pouco maior, porque foi os rendimentos dessa aplicação, e aqui o total de receitas do fundo passou de 11,3 milhões de dezembro para 14,1 em janeiro. Então o fundo colocou mais dinheiro no bolso. Teve uma despesa aqui também bem próxima do que já era esperado de novembro para dezembro, aumentou um pouquinho, mas aí teve um resultado maior devido a esses aumentos aí na receita e também no ajuste dos imóveis. Teve um resultado aí de mais de 11 milhões, distribuiu mais de 10 milhões, o que foi equivalente a uma distribuição por cota aí de 0,084 centavos por cota. Aqui a gente pode ver também que o fundo é um fundo novo e tem muita gente comparando o GALG 11 aí com o IPCA dos últimos 5, 10 anos. Gente, o fundo começou recentemente, então não adianta a gente pegar aí e fazer uma comparação com o IPCA dos últimos 5, dos últimos 10 anos, que o fundo nem tem histórico. Aqui no relatório a gente consegue pegar essa informação. O fundo vem se desempenhando melhor aí do que a NTNB 2035, que nada mais é do que o Tesouro IPCA 2035. O fundo teve aí um rendimento de 11,08, que foi a distribuição dos dividendos. O fundo também cresceu bastante nos últimos anos, tá? A gente pode ver aqui que o fundo saiu de uma base de 20 mil cotistas para mais de 160 mil nos últimos 3 meses. Isso aí mostra uma eficiência bacana, trouxe uma liquidez diária muito bacana para o fundo aqui de mais de 3,62 milhões diariamente. E o fundo no momento mantém aí os seus contratos atípicos com 0% de vacância. Então aqui a gente precisa entender o seguinte, o Gari 11 é um fundo que ainda é uma promessa, tá? Por mais que tem muita gente colocando muita expectativa nele, gente, o fundo é novo, acabou de passar por uma troca de gestão, trocou o ticker, fez emissão de cotas,
mas ainda é uma promessa. Tem muitos fundos na bolsa muito melhores do que ele, principalmente no quesito de ativos imóveis e também de inquilinos. A gente pega aqui, por exemplo, o Gari 11 tem 5 imóveis e tem 100% dos contratos atípicos, mas a gente pega um fundo, por exemplo, o KNR11, cara, tem mais de 20 imóveis, mais de 95 inquilinos, então a gente tem que colocar aí na balança para a gente não colocar muita expectativa às vezes no fundo que ainda está em fase de construção, tá? E aí a gente pode ver aqui que isso aqui basicamente não mudou muito, tem 5 imóveis, os contratos continuam 100% atípicos, a gente precisa ficar de olho para ver agora, nos novos imóveis que ele vai comprar, os novos inquilinos que eles vão colocar lá, se os contratos vão continuar 100% atípico, que é isso aqui que é o atrativo desse fundo, ó. O out do fundo, basicamente aí 8 a 9 anos, contrato 100% atípico, reajuste 100% do IPCA, zero vacância física e zero vacância financeira. O que, na minha opinião, precisa acontecer para esse fundo começar a ficar mais interessante? O que eles realmente colocaram que eles iriam fazer? Aumentar a quantidade de imóveis, aumentar a quantidade de inquilinos e continuar com os contratos atípicos, mantendo o out ali de 8 a 11 anos, que foi a expectativa que eles colocaram no último relatório. A gente pode ver aqui no relatório também que agora em março ia ter um reajuste de 35%, mas foi o imóvel que eles venderam ali, o BRF Salvador, então não vai ter esse reajuste. E a gente pode ver aqui os tipos de contratos e também o vencimento. Olha que interessante, todos os contratos são atípicos. O que significa isso? Um contrato típico é um contrato aí de 2 a 3 anos, igual aquele que você faz aí no seu apartamento. Um contrato atípico é um contrato que muitas vezes é mais longo e para o inquilino sair, deixar aquele imóvel, ele tem que pagar uma multa muito grande. Então, para gente que é cotista de um fundo que tem 100% dos contratos atípicos e um período mais longo, isso aí é muito bom. Traz uma receita mais previsível, é mais difícil do inquilino sair daquele imóvel. E a gente pode ver aqui que, por exemplo, ó, tem inquilinos aqui que o término do contrato termina lá em 2031 e também tem inquilinos aqui como a BRF lá de Pernambuco que termina lá em 2048. Então é uma receita bem previsível. E aqui a gente tem as informações de quando acontecem os reajustes. É sempre bom a gente lembrar que muita gente fala assim, né? Ah, fundo imobiliário não repõe inflação. Como que fundo imobiliário não repõe inflação? Fundos de tijolo tem os ajustes dos imóveis, tem a reavaliação dos ativos, e a gente pode ver isso aqui dentro do relatório. Por exemplo, aqui o imóvel é reajustado em setembro, em abril, março e janeiro. Vocês podem conferir isso aqui mais a fundo olhando o relatório. E aqui entra aquele ponto que eu falei para vocês. O fundo, ele tinha uma alavancagem bem alta ali em 41%, porém agora ele vendeu o imóvel e ele vai abater essa dívida que está aqui embaixo, de 109 milhões de reais. Então ele não tem mais essa dívida e ele vai ficar aqui basicamente com essas 3 dívidas que juntados aqui dá uma dívida de aproximadamente 260 milhões de reais. Ele diminuiu bastante a sua dívida e também a sua alavancagem, isso aí é um ponto muito positivo. E é um ponto que eu achei interessante desse fundo aqui, que eu até falei para vocês no último relatório, que o fundo tem os imóveis classificados em AAA. Então a gente pega aqui o imóvel que está alocado para BAT, é AAA. A gente pega aqui o imóvel alocado para BRF, também está bem próximo aqui de AAA. AAA é a melhor avaliação que o imóvel pode ter. Um imóvel de alta performance, um imóvel de qualidade. E quando a gente sabe que o fundo tem um imóvel muito bom, é até difícil ele não alugar caso o inquilino saia. Isso aí é um ponto muito positivo. O que eu quero que vocês entendam aqui? Que o que o Gari 11 precisa fazer daqui para frente é isso aqui que eles prometeram lá quando eles fizeram a emissão das cotas, ó. Que o patrimônio líquido do fundo ia sair de 0,5 bi para 1 bilhão, o volume dos ativos ia sair de 9 bi para 1,5 bi, que eles iam sair de 5 ativos para 12 ativos. Então teve muita gente que ficou preocupada, falando, nossa Lucas, eles ainda não fizeram nada. Gente, calma, como eu mostrei para vocês, eles ainda estão em processo de transição. E agora que vai entrar a administração do Daicoval, eles vão começar a fazer isso aqui daqui pra frente. Se daqui, sei lá, 6 meses, 1 ano, eles não fizerem nada disso, aí a gente precisa se preocupar. Mas no momento a gente precisa ter paciência, porque não é do dia pra noite que acontecem esses movimentos. Então aqui o fundo ainda continua com 5 ativos, mas a expectativa é que o fundo passe a ter 12 ativos no médio e longo prazo. Que ele continue no segmento logístico, mas também atue no segmento logístico e o segmento de renda urbana. Que ele saia de 3 inquilinos para mais de 6 inquilinos, aumentando os prazos de contratos de 9 anos para 11,5 anos. Se acontecer isso aqui vai ser muito bom, mantendo aqui o tipo de contrato atípico. O que eu quero que vocês entendam aqui? Esse fundo ainda é uma promessa, é um fundo que na minha visão é um fundo bom, pode ficar bom, mas também pode dar problema em algum momento como qualquer tipo de fundo. Então não fique colocando todas as suas expectativas ou muito menos todo o seu dinheiro
e um único fundo só porque você ouviu falar que o fundo é bom, que ele pode crescer ou que ele pode te gerar muitos rendimentos. O foco do fundo imobiliário é você ter um fundo que mantém a estratégia no médio e longo prazo, paga os aluguéis recorrentes e tem o objetivo de crescer para que as suas cotas também se valorizem. No momento, o Gary 11, ele está cumprindo tudo que ele falou. A gente precisa acompanhar agora, para os próximos 6 meses, 1 ano, para ver se a nova administração e a gestão vai realmente continuar fazendo o que eles colocaram aqui, que é o objetivo do fundo. Na minha opinião particular, isso aqui não é nenhuma indicação, o fundo, na minha opinião, pode sim ser uma boa oportunidade, porque é um fundo que tem qualidade, tem uma boa gestão e está mostrando um bom resultado, também sendo transparentes ali na informação. Se ficar ruim, eu vou ser o primeiro a vir aqui fazer um vídeo e falar para você, ó, o fundo ficou uma merda. Mas por enquanto, na minha opinião, pode sim ser uma oportunidade. Eu ainda não tenho ele em carteira, mas na minha opinião, é um fundo que está cada vez mais ficando interessante. Vale a pena aí você estudar para você definir se vale ou não vale a pena colocar na sua carteira. Como prometido para vocês, esses aqui são os 3 fundos imobiliários que mais subiram na minha carteira em 2024. BRCO11, VISC11 e XPML11. Como vocês podem ver aqui, 1 de logística, 2 de shoppings. Eu venho mostrando esses fundos para vocês aqui na minha carteira pública de fundos imobiliários aqui do canal, que eu ainda não fiz vídeo novo, porque eu ainda não aportei em fundos imobiliários em 2023. Eu tô aportando muito em cripto, tô mudando algumas estratégias que eu tinha de investimentos no exterior, mas isso eu tô passando só para os meus alunos lá dentro do Renda com Dividendos, os aportes, a minha estratégia, tudo que eu tenho feito. Por isso, eu não trouxe vídeo novo para vocês aqui de fundos imobiliários, porque em 2023 eu ainda não comprei mais FIIs. Pode ser que 2 fundos imobiliários vão sair dessa carteira e vão entrar um fundo novo, mas aí eu falo isso somente com os meus alunos e depois eu trago o vídeo para vocês. Lembrando que se você gostou desse tipo de vídeo aqui e você quer aprender a ler um relatório gerencial, quer aprender a investir em fundos imobiliários, ações, montar uma carteira diversificada, tanto no Brasil quanto no exterior, dia 8 de abril eu vou abrir por tempo limitado a próxima turma do Renda com Dividendos, que é meu curso completo de investimentos aqui do canal. Fica ligado aí para você não perder essa oportunidade de ganhar dinheiro e aprender a fazer os seus investimentos. Me deixa aqui embaixo se você gostou desse tipo de análise, se você investe ou não em Gary 11. Te aguardo até o próximo vídeo e tamo junto. Valeu!